Boa noite. Hoje um assunto que interessa a muitas mulheres e também muitos homens, né? Porque muitos homens também não conseguem desenvolver pernas, né? E também homens que não treinam glúteo, mas as mulheres eu acho que vão ficar ainda mais felizes nessa live, tá? Trabalhar um treino bem, com muitas dicas aí. Nós vamos falar sobre treinos de glúteos, né? E pernas principalmente. Então, se vocês têm interesse nisso, eu sugiro que vocês acompanhem essa live, tá bom? Tem algumas perguntas aqui que eu anotei, que são perguntas frequentes de vocês aí, tá? Tudo bem, Glaucia? Boa noite. Assunto importante, né? Verdade. Vamos falar hoje uma live só falando disso, hein? Peço também que vocês coloquem a dúvida de vocês aqui na caixinha. Se tiverem, já coloca já, porque aí ao longo da live nós vamos falando sobre isso, tá? E peço também que compartilhem, né? Vamos compartilhar aí com as amigas aí. Não vão querer ser egoístas e não dividirem os segredos aí com as amigas, coitadas aí que estão na busca, querendo aí ganhar glúteos, querendo ganhar pernas, e vocês não vão contribuir para isso. Então aperta no aviãozinho aqui, ó, escolhe lá 5 amigas que estão em verdinho ali e manda para elas. Vamos trazer muita gente para essa live, vai ser bem legal, tá bom? Ana Lu, seja bem-vinda. Vamos chegando aí, Francisca, boa noite. É isso aí, vamos lá, gente, vamos lá. Conta aí pra mim, eu sempre gosto de perguntar de onde de vocês estão falando, né? Contem pra mim, o pessoal é mais de São Paulo, tem gente, sei que sempre tem gente da Bahia aí, né? No Nordeste sempre tem gente em peso. Para quem não sabe, talvez quem esteja chegando agora, eu sou natural de Rio Claro, interior de São Paulo, né? Moro em Portugal, né? Há 1 ano e 8 meses aí, tá? Mas no momento estou em Rio Claro, né? Passando aí um tempo enquanto tá lockdown lá, tá tudo fechado, né? Então a gente veio passar mais um período aqui no Brasil, né? Então quem está chegando agora, sou preparador físico, especialista em nutrição e emagrecimento. Legal? Aí, ó, Avaré, Rio Claro. Oi Mari, boa noite, tudo bem? Tassiana, vamos chegando aí, tá? Sempre tem muita gente do Nordeste, gente aí do Norte, gente do Sul também, né? Tem a Milena que sempre participa, que é do Sul. São Luís dos Montes Belos, onde fica, Francisca? Santa Gertrudes. Na verdade eu sou de Santa Gertrudes, né? Sempre bom falar, né? A gente já dá como Santa Gertrudes fosse junto com Rio Claro, né? Hoje eu moro em Rio Claro, mas eu sou de Santa Gertrudes, é isso aí. Avarézão, é isso aí. Pessoal de Avaré é sempre em peso aqui, né? Eu não sei se eles estão em peso aqui porque come muito pingo de leite Avaré, né? Quem já ouviu falar aí do pingos de leite Avaré, o doce de leite de Avaré, hein? Quem nunca comeu, não? Meu Deus do céu. Quem experimentou muito esse doce vai ter que treinar glúteos e pernas em dobro hoje, viu, gente? Goiás, pô, que legal, seja bem-vinda. Goiás, que legal. Cordeirópolis, a Lisandra está em Cordeirópolis, legal, muito bom saber a galera da onde está vindo aí. Olinda, a Mari que é de Olinda, é verdade, Mari, de Olinda, você já falou, né? Que bacana, olha aí, pessoal de todo lugar, né? Eu sempre estou em Portugal, né? Mas hoje estou no Brasil, mas é uma troca muito legal, né? Tem também o pessoal da Austrália, muitas vezes entram aí, né? Da Irlanda, sempre passam pela live. Terra do Frevo, com certeza. Esse ano não teve, infelizmente. Mas, com certeza, iremos saber aproveitar de uma melhor maneira, né? Quando tudo isso passar, se Deus quiser. Faz o merchan também da Gláucia. A gente falou do pingo de leite Avaré, mas o doce... a Gláucia, tudo que ela faz é maravilhoso, né? Mas a bala de coco dela é sacanagem. A bala de coco gelada dela é sacanagem. Tudo que ela faz, eu sempre reposto aí os pratos dela, né? Hoje que eu tava aí trabalhando muito, eu acabei nem repostando muita coisa. Mas sempre, todo dia tem guloseimas e também coisas fits, né? Porque eu falo sempre o seguinte: quem tem mão para cozinhar faz qualquer coisa, né? Qualquer coisa que faz fica ótimo. É verdade. Legal. Bom saber que tem gente de todo lugar, todas as regiões,
né? Culturas diferentes, né? E de vez em quando eu recebo aí, a gente está acostumado com outras culinárias, mas quando vem alguém de fora, pergunta, por exemplo, do cuscuz, né? Pessoal do Nordeste aí, da tapioca, né? Se deve, não deve, como que deve comer. Então é interessante isso, né? A cultura culinária de vários lugares do Brasil, isso é muito interessante, eu acho muito bacana. E muitas vezes nos surpreendem, né? As pessoas muitas vezes que estão aí me perguntam, mas será que era verdade? Né? Que a pessoa está perguntando, porque as culturas são totalmente diferentes, né? O que a gente come no dia a dia aí, muitas regiões não compartilham do mesmo. E em Portugal é a mesma coisa, tá, gente? Portugal, só para falar um pouquinho para vocês, é a mesma coisa, desde o sotaque, como aqui no Brasil, que muda muito, tá? O pessoal da região sul, região norte, o pessoal das ilhas, né? Muda muito o sotaque, e também muda muito. Ô Lisandra, para de pedir bala de coco aí pra Glaucia, hein? Olha lá, hein? Só pode no dia do lixo, hein? No dia da refeição do lixo, hein? Mas as marmitas fit pode, que é excelente, tá? Então, em Portugal também tem essa troca aí, né? A região norte se come muito mais, até porque é mais frio, né? Mas a comida é muito boa da região norte. Na região sul eu comia mais peixe, na região norte mais carneiro, cabrito, né? Porco, lá tem o famoso porco preto, que é muito bom, tá? São curiosidades que vale a pena a gente ir falando e trocando aí, tá? Mas o foco de hoje, tá? Eu vim trazendo aí, que é o treino de glúteos e de pernas. Homens que têm dificuldade de ganhar pernas também vale, essa live também né? Essa live também serve, né? O treino de glúteos para homem é muito importante para prevenir problemas em joelho, problemas no quadril, em tornozelo. Homens que não treinam glúteos certamente vão ter problemas se o glúteo não for bem fortalecido, de joelhos aí, quadril ou até mesmo tornozelo, tá? E para as mulheres que querem melhorar, né? Mulheres sempre se preocupam um pouco mais aí com a qualidade, tamanho, né? Flacidez de glúteos e perna. Então vamos falar sobre isso hoje, legal? Então vamos lá, olha só, a primeira coisa que é importante a gente falar, tá? É da intensidade e da frequência do treino, tá? Quem quer desenvolver perna, quer ter glúteos maiores, glúteos mais bem trabalhados, pernas com melhores qualidades, tá? Deve sempre pensar o seguinte: a frequência é muito importante, porém o descanso nesses casos é tão importante quanto, tá? Eu vejo muitas mulheres, mas muitas mesmo, querendo aí tirar, porque entrou na academia e fala, não, agora eu vou ter a perna, o glúteo dos meus sonhos. E começa todo dia a ir lá e fazer e treinar todo dia glúteo e perna, tá? Inclusive eu tive uma pergunta agora à tarde eu tive uma consultoria, uma mentoria, e uma das perguntas foi essa: Bruno, eu tenho visto aí algumas pessoas falando do treino flexível, porque agora é assim, né? É dieta flexível, é treino flexível, né? E as pessoas vendendo do jeito que pode, né? Querendo vender facilidade aí, tá? Mas não é assim que funciona. O que eu falei foi o seguinte: vocês já viram algum atleta, que nem os atletas que eu falo aí das Miss Bikini, Wellness, essas mulheres que têm o corpo trabalhado? Você não precisa ter um corpo desse, mas como que elas treinam? Né? Elas dividem o treino, elas fazem um treino de força, tá? Então quando você vê alguém com uma perna com boa qualidade, um glúteo de boa qualidade, não é só a genética também ajuda, facilita, principalmente para glúteos, tá? Mas com o trabalho certo, você pode sim ter um glúteo muito bom, tá? E como que isso faz? Como se faz isso, né? Na verdade, a colocação correta é como se faz isso, respeitando essa frequência. Então, por exemplo, se você vai treinar um treino intenso de glúteo, posteriores, pernas na segunda-feira, enquanto você estiver dolorido, você não pode voltar a treinar. Se caso não esteja dolorido, passados 72 horas, ou seja, lá para quinta-feira, é a hora certa de voltar a dar novos estímulos, né? Eu sei que muitas mulheres vão afoitas aí e já querem treinar na terça ou na quarta. Tá errado, tá errado, terminantemente tá errado, tá? E olha, eu tô falando aí, não é mulheres que não sabem de nada. Eu já vi personagens, tá? Mulheres que são personagens trainers, treinando perna todo dia.
E quando eu fui falar, né, quando eu vi, era uma pessoa que eu conhecia, eu não gosto muito de interferir no trabalho dos outros. Vai bater a porta aqui. Eu não gosto de interferir no trabalho dos outros. Tudo bem, Milena? Seja bem-vinda, boa noite. Mas eu perguntei para ela, eu falei, olha só, por que você está trabalhando, eu vi você treinando perna ontem, foi impressão minha. Ah não, esse negócio de treinar, de treinar 2 vezes por semana, esperar 72 horas, é para quem não treina, para quem está começando agora. O músculo de quem está começando agora tem menos preparo, porém ainda assim é um músculo como o seu, né? Ou de alguém que já está treinando há tempo. O que muda é a intensidade do treino, né? Certo? O que muda é a intensidade do treino. Por exemplo, você que está começando agora, muitas vezes você consegue fazer 3 exercícios, 3 séries de 10, 12 com 10 quilos. Ela consegue fazer mais exercícios, né? Na quantidade de repetição e séries parecidas, porém a carga é muito mais alta. Em vez de 10 ela bota lá 50, 100, tá? Então não muda muito essa característica. O músculo é igual, é para todo mundo. Então, gente, uma coisa tem que ficar clara, né? Uma coisa independente do treino. Nós vamos se aprofundar um pouco mais nos treinos e mais dicas para que isso melhore, tá? Mas uma coisa tem que ficar clara: se vocês não respeitarem o descanso, tá? E também a falta, tá? A falta, por que eu falo? Muita gente treina uma vez por semana. Para você fazer apenas um treino por semana de pernas, de glúteo, esse treino tem que ser muito, mas muito forte, tá? Então você tem que fazer um rompimento de fibras muito grande. Como eu prefiro, qual é a melhor dica que eu posso dar para vocês? É que vocês deem 2 estímulos na semana, né? Separando aí 3 ou 4 dias entre um estímulo e o outro. Por quê? Porque a gente sabe que depois de 72 horas que já recuperou seu músculo, a sua perca começa a ser maior. Você começa a perder o estímulo. Se você fez o estímulo na segunda, chega lá para sexta-feira, sábado, se você não estimulou e realmente você não tem dores, nada, você pode começar a ter uma perda do treino, do estímulo anterior. Legal? Então, o que eu aconselho? Estimular 2 vezes por semana já é o suficiente. Porém, tem as exceções. Quais são as exceções? As pessoas que estão começando, que ainda estão pegando um preparo, podem até treinar 3 vezes na semana, porque essas pessoas não vão conseguir treinar com a devida intensidade, tá? Com a devida intensidade. Então você começou a treinar e faz um mês, você não vai colocar 100 quilos no agachamento, né? 100 quilos no leg press. E por mais que o faça, você não vai aguentar fazer mais 1 ou 2 exercícios. Então seu treino vai acabar antes por falha mecânica. Você não vai conseguir mais, tá? Deixa aberta a porta aí, que a porta bateu, tá calor. A porta aqui tá batendo toda hora, tá? Então não tem jeito, tá? Você dá um maior estímulo, daí é a solução. E aí como você pode dividir, por exemplo? Bruno, mas você falou que tem que ter 3 dias, tá? Tudo bem. Então você treina segunda, né? Quinta e domingo. Mas daí, vai treinar já na segunda? Não. Aí você aumenta de novo. No treino no domingo, aí você pode treinar na terça ou na quarta, tá? Mas por quê? Porque ainda você não tem esse preparo para treinar tão pesado que você precise, né? Precise aí de mais descanso, tá bom? Então você pode alternar assim. Ou também uma outra estratégia é nessa semana seguinte, em vez de você fazer 3 vezes, você faz só 2, na outra faz 3 de novo, né? A gente brinca, tá? A gente manipula essas variáveis, brinca com isso, porque a gente também procura fazer com que o nosso metabolismo não ache a homeostase, né? Ou seja, não ache o equilíbrio, porque a partir do momento que o nosso corpo, nossa musculatura, nosso metabolismo acha o equilíbrio, os ganhos seus começam a não ser legal. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia de um treino? A ideia de um treino é romper fibras controladas, você causa um estresse controlado, né? Fazendo com que o seu corpo entenda o seguinte: a próxima vez que ele fizer isso, eu quero estar mais preparado porque eu não quero me machucar de novo, né? Então, a hora que as fibras, você treinou, as fibras se rompem, e a hora que começa a cicatrização, né, ela tende a ficar mais forte ainda para evitar isso. E aí que você tem que botar mais carga, mudar o treino, mexer na estrutura do treino. Legal? Treino 3 vezes glúteos e pernas na semana. Legal, Mari.
tem que ver a intensidade do seu treino, tá? De repente, isso aí, tá aumentando, tá pegando mais carga, de repente vale a pena fazer isso. Não sei qual que é a intensidade, por exemplo, você pode, presta bem atenção no que eu vou falar, você pode treinar glúteos e posteriores num dia e quadríceps, na quinta-feira, isso na segunda, na quinta-feira, 72 horas, você treina quadríceps, posterior e glúteo. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Porque você vai treinar na segunda-feira glúteos, posteriores e vai fazer um exercício ou dois para o quadríceps. E na quinta é justamente o contrário, você treina quadríceps, faz 3, 4, 5 exercícios para quadríceps e 1 ou 2 ou 3 no máximo para glúteo e posterior, tá? Mas o que muda isso? A perna não dá para isolar, não dá. Aí que vem o próximo passo e a próxima dica, tá? Qual que é a próxima dica? Pré-exaustão, tá? Pré-exaustão, reparem nisso. Quando vocês forem treinar glúteos, tá? Mas eu também treino agachamento para glúteo e agachamento para quadríceps. Legal, não dá para separar, né? Não dá. Porém, a hora que você vai lá e começa a fazer um aquecimento com uma flexora, você trabalha o posterior da sua perna, que você faz um aquecimento fazendo uma extensão do seu glúteo, ou até mesmo uma cadeira abdutora, que você abre, o movimento de abrir, tá? E a cadeira abdutora você pode utilizar de várias formas. Então você pode começar a fazer 3 séries na posição normal, 3 séries inclinando o tronco, 3 séries jogando o tronco mais lá para trás. Então você pode brincar com as variáveis ali, porque você vai trabalhando porções diferentes do seu glúteo, né? Nós temos o glúteo máximo, o glúteo médio, né? O glúteo mínimo, tudo isso é trabalhado. Muitas vezes você tem uma parte do glúteo que é mais forte que a outra, e aí anula, e aí você nunca consegue ter um glúteo legal. O seu glúteo tende a ter uma flacidez um pouco maior, principalmente aquela bananinha que o pessoal fala que fica embaixo, tá? Então você tem que trabalhar todas as porções do glúteo, legal? Então, primeira coisa, a evolução, tempo de descanso. A evolução por quê? Porque também é muito importante você ir acrescendo e novos exercícios, variando posições, tá? Variando posições é muito importante. Brincando também com os tempos de recuperação, tempos de descanso, né? Exercícios monoarticulares, ou seja, que tem a presença de uma articulação, por exemplo, o abdutor que eu acabei de falar, a flexora, a extensora, todos esses exercícios são monoarticulares, tem o envolvimento só de uma articulação, que é o quadril, ou só do joelho. A gente tende a se recuperar mais rápido, tá? A gente tende a se recuperar mais rápido. Exercícios biarticulares, como o agachamento, como o avanço, tá? O leg, tudo isso a gente tende a demorar um pouquinho mais para recuperar, porque pegou várias musculaturas ao mesmo tempo, e a gente também consegue colocar mais cargas, legal? Então é importante vocês entenderem. Saiba que o fato de eu estar aqui nas lives falando é trazer o conhecimento, e tudo isso é para vocês entenderem. Então, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando para mim e a gente vai tirando. De preferência, coloquem na caixinha de perguntas, tá, gente? Porque eu estou falando, eu não quero interromper meu raciocínio aqui, senão eu fico devendo coisas para vocês aí que eu até anotei, mas às vezes eu acabo esquecendo alguma coisa, deixando passar, tá bom? Então vamos a vias de fato. A vias de fato. Bruno, eu quero realmente aumentar meu glúteo, quero melhorar a qualidade, melhorar a flacidez, diminuir aquela bananinha que tem embaixo. Como que eu faço para que isso aconteça? Bom, primeira coisa, você vai chegar na academia, eu aconselho que você faça até o aquecimento na mesa flexora, ou junto de repente com a mesa flexora, elevação de quadril, tá? Elevação de quadril, não sei se vocês sabem qual é, pode ser deitado no colchonete, mas eu prefiro que deite no banco na transversal. O banco está aqui, você encosta as costas, abaixa o quadril e levanta. Ó, um toque muito importante, a consciência corporal é o que vai fazer a diferença, tá? Porque eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens fazendo aquilo repetitivo às vezes, e sem ter a consciência de onde está trabalhando. Então, na hora que você vai levantar o peso, que é um movimento concêntrico, que é a hora que você empurra o peso, você tem que estar com a cabeça bem concentrada naquele músculo,
tá? Fazendo a contração máxima dele e como se aquele músculo estivesse empurrando o peso para cima. Esse é o melhor toque que eu podia dar para vocês, tá bom? Porque não adianta nada eu passar aqui 20, 30 exercícios para vocês se vocês fazem apenas por fazer. E aí, sem a consciência corporal adequada, vocês acabam não trabalhando essa musculatura, tá bom? Gente, vou parar um pouquinho aqui, que eu queria falar para vocês. Se está sendo legal o conteúdo, se está servindo para vocês, ó, vamos apertar o aviãozinho aqui, vamos compartilhar. Pô, não faz isso com as suas amigas que estão precisando melhorar aí os glúteos, melhorar a qualidade de pernas. Vamos compartilhar? Aperta o aviãozinho, escolhe lá 5 amigas que está em verdinho, manda para elas, tá? Que a gente vai continuar com esse... Tem muito conteúdo ainda para falar. Veja só, nós estamos falando de um músculo só, tá? Mas vamos seguir. Olha só. Então você faz a pré-exaustão. Pré-exaustão nos posteriores, nos glúteos, tá? Com uma repetição até mais alta, trabalhando de 15 a 20 repetições. O fato de você fazer essa pré-exaustão e já ir trabalhando o seu consciente para que aquela musculatura irrigue mais, jogue mais sangue, tá? Para aquilo lá, você realmente já está ativando mais, tá? E com umas repetições mais altas e exercícios diferentes, né? Você está trazendo ali todas as suas vitaminas, hormônios, tudo que está ali disponível na hora da atividade física já para aquela região. Então, a hora que você vai trabalhar com mais intensidade, aquela musculatura está preparada para receber aquilo. Lembra que nós falamos agora há pouco que é praticamente impossível isolar os músculos da perna, glúteos, separar dos quadríceps ou separar, tá, dos adutores, não tem como, mas tem como você jogar mais sangue para aquela determinada região, e é isso que nós vamos tentar fazer, tá? Jogar mais sangue para aquela região que nós queremos trabalhar. No caso, estamos falando do glúteo. Então você foi lá, começou ali com posteriores de coxa, né, para aquecer bem, foi lá para abdutora ou para elevação de quadril, certo? O ideal é que você faça o quê? Você pode escolher de repente 2 exercícios, né? Você pode colocar posterior de coxa e junto com glúteo, certo? Então, sem descanso, lá e aqui, flexora, pode ser flexora deitada, né? Decúbito dorsal, ou seja, de bruço, certo? Ou abdutora, né? E abdutora, sem descanso, sai de uma, vai para outra, faz ali em torno de 15 repetições em cada, faz isso 4 vezes, tá? A hora que você aqueceu, você começa a botar mais carga, legal? Começa a pôr mais carga, nesses mesmos exercícios. Vocês têm que sair desses exercícios sentindo aquele pump, né? O pump que fala que a gente sente que está até meio inchado, né? Que quer dizer isso, que o sangue está ali, tá? Quando o pump, só para explicar para vocês o que é, muitas vezes vocês não sabem o que é. É um processo inflamatório que começa a desencadear naquele lugar. Ele entende que o nosso corpo que você está batendo naquela região do nosso corpo, tá? E aí ele envia diversos hormônios químicos ali, que aí acontece a mágica, tá bom? Então, se você pôr a mão naquela região, vai estar quente, né? Que é o tugor, né? O rubor começa a ficar mais avermelhado, tá? Então, e o inchaço, né? Então tudo isso acontece. Isso quer dizer que aquela região está sendo muito bem irrigada. Legal? Seguindo, fez esses 2 exercícios, a transição, você irrigou bastante, concentração, foco ali naquela região, foco ali naqueles músculos, contrai ao máximo quando está fazendo. E outra, sem pressa, movimento lento, tá? Movimento lento, concentrando, sentindo trabalhar. Olha só, uma coisa importante, né? A gente via isso em laboratórios de fisiologia, nos estudos, pós-graduação, faculdade, sempre a gente analisava o movimento concêntrico e excêntrico. Movimento concêntrico, como eu falei, é quando você está empurrando o peso. Movimento excêntrico, a hora que você está descendo com o peso. Por isso que a gente fala, né? Na hora de subir, você pode subir até mais rápido, porque você está empurrando muito peso. Mas na hora de descer, o que acontece? A gente tem um movimento elástico também te ajudando. Então aquele peso, se você subiu com 100 quilos, para descer é como se você estivesse descendo com 50. Porque o músculo, ele tem a parte elástica dele, tá? Que ele ajuda a segurar. É como se você fosse mais forte nessa hora. Mas como que você faz para que isso fique mais intenso ou mais
pesado nesse momento. Tenha consciência corporal de segurar o máximo na hora de descer, tá? Por quê? Senão você está dando apenas um estímulo, que é a subida, e a hora que você solta na descida, você não tem estímulo nenhum, tá? Então é importante ter essa concentração de trabalhar nesse momento dessa forma, tá bom? Feito isso, 2 exercícios aí você começa a achar outros exercícios. Eu ainda ficaria nos exercícios monoarticulares, como por exemplo elevação de quadril, tá? Colocando mais carga, exercício que propicie colocar mais carga, como por exemplo elevação de quadril e o stiff, tá? O stiff é aquele que você fica ereto e desce com as pernas estendidas ou semiflexionadas, né? Mas nessa hora é um dos momentos que você tem que contrair muito glúteo e posterior de coxa, que a diferença é brutal, tá? É brutal quando você conscientiza do movimento ali. Fazer por fazer, sabe o que vai acontecer? Você vai sentir dor na lombar e não vai sentir pegar quadríceps e posterior. Legal? Então esses são mais 2 exercícios. Beleza, falamos de 4 exercícios aí. Abdutora, lembrando que a abdutora a gente pode mudar de posição. Flexora pode ser deitada, flexora sentada, ou um mix das duas, ou também acrescentar ainda mais para melhorar, você que precisa melhorar mais posteriores de coxa, porque as pernas, para as pernas ficarem bonitas, talvez vocês já devem ter visto, mulheres que desenvolvam, ou homens que desenvolvam a parte frontal, o quadríceps, só que a hora que vira de lado, tudo some, não tem glúteo, não tem posterior, e aí não tem qualidade. O legal é ter a proporção, até porque nós estamos falando de estética. Se a gente for um pouco mais além, que é um dos assuntos que eu quero trazer, a gente fala de lesões, e as lesões acontecem por causa disso, gente. Pessoas que têm problema na coluna, problema no quadril, problema de joelho, é a descompensação muscular, tá? Então se você dá mais ênfase, desenvolve mais quadríceps e o posterior e o glúteo você não desenvolve tanto, você pode ter uma descompensação, estourar o seu joelho, ter problemas no quadril, na coluna, tá? Então é importante que isso esteja em harmonia, além de esteticamente ser muito mais bonito, né? A sua saúde agradece, saúde articular, legal? Tá, feito todos os exercícios que eu passei aí, você pode fazer um mix, talvez na segunda faça um, na terça escolha outros, aí você vai para os exercícios biarticulares, que aí o afundo, né? A passada, tá? Que é aquele que você segura o pezinho na mão e vai dando passada, tentando encostar o joelho no chão. O afundo, ele é exatamente esse exercício, só que parado, né? Você abaixa só o joelho de trás, flexionando da frente, né? O agachamento. E aí no agachamento que vem algumas dicas que é importante vocês saberem, tá? O agachamento, por exemplo, você pode fazer ele em forma do sumô. Se naquele dia você está trabalhando ali posteriores de coxa e o glúteo, como a gente está falando, e até mesmo dá para trabalhar interno de coxa, você gira os pés para fora. Só que não adianta girar os pés para fora se a ponta do joelho não tiver para o mesmo lugar do pé. Tá? Então você vai ter uma amplitude maior de pernas, né? Com a ponta dos joelhos acompanhando a direção do pé. E aí você vai fazer o mesmo movimento de agachar e subir, contraindo muito posterior de coxa, glúteo, tá? Vai fazer toda a diferença. É um excelente exercício para o agachamento, uma variação. E o agachamento simples, tá? Agachamento simples, que você vai, só que você tem que quebrar a paralela para que trabalhe mais glúteos. O que é quebrar a paralela? É quebrar os 90 graus. Você chega até o meio do caminho, você tem que quebrar, você tem que passar ali da direção dos joelhos, quadril, para baixo, para poder trabalhar mais glúteos. Mas ainda assim, a consciência corporal nos glúteos vai ajudar bastante, tá bom? Então essa é uma boa solução, uma boa dica para quem quer desenvolver perna. E aí você brinca também um pouco ali com a questão das séries, né, das repetições, né? Como que você pode brincar, tá? Vamos supor que hoje você quer dar uma intensidade um pouco maior, uma repetição um pouco maior no agachamento. Você faz 15 repetições, mas lembrando, gente, musculação é para fazer força. 15 repetições que chega na 14 você já não está aguentando mais. Você já está querendo parar. Eu sei que perna é muito difícil falhar. E se você estiver muito cansado, eu aconselho que vocês
peçam para um instrutor, um professor que esteja perto, ou até mesmo uma amiga que saiba acompanhar você, para te acompanhar, para não haver acidentes, tá? Uma dica muito importante que eu vou dar, né? Antes eu vou dar uma olhada aí, tem muitas perguntas, muitas pessoas falando, mas tem uma dica muito importante que eu vou dar, que vai fazer toda a diferença no treino de pernas, tá? Deixa eu só dar uma olhada aí, o pessoal está falando aqui. Tá, olha só, malho glúteo e perna 3 vezes na semana, com muita carga, você acha que me prejudica? Essa é a Amanda. Amanda, tudo depende, né? Tudo depende. Se você está conseguindo recuperar entre um treino e outro, se quando você vai treinar, o próximo treino, ele está rendendo quanto o anterior, claro, se você estiver num círculo vicioso, tá? Vale a pena você dar um tempo maior de um treino para você testar isso, tá? Muitas vezes você precisa testar, muitas vezes você trazendo aí, igual eu falei, 3 vezes numa semana, 2 na outra, ou só 2 vezes por semana, ou eu conheço muitas pessoas que treinam 1 vez por semana, mas aí treina realmente de um jeito que fica praticamente impossível treinar de novo, tá? Mas são poucas pessoas. Então faça um teste, é isso que eu recomendo para você. Faça um teste, sinta se o seu treino poderia render mais você dando um descanso maior. Afinal de contas, quando as pessoas me perguntam aqui, creatina, whey, glutamina, suplementos em geral, fitoquímicos, servem para muitas coisas, mas uma das coisas que os suplementos servem é para você desempenhar melhor durante o treino, porque quanto mais você desempenhar durante o treino, mais mudanças no seu corpo você vai ter, seja mudança metabólica, porque vai ganhar mais massa muscular, porque vai fazer mais força, vai gastar mais energia, tá? Então muda muita coisa. Então, no final das contas, o que interessa, né? Até mesmo quem usa hormônios, tá? Pessoas que usam hormônios aí, que querem ficar fortes e tal. Resumindo, os hormônios não é para o cara ficar forte, né? Diretamente falando, né? É um efeito colateral. Os hormônios causam o quê? Uma maior força, uma maior síntese proteica, maior absorção de nutrientes, tá? Fazendo com que na hora do treino você desempenhe muito mais. É muito diferente um cara hormonizado, uma mulher hormonizada, daquelas que não são. Por quê? A força fica brutal, por isso que o corpo transforma muito mais. E não em si, as pessoas falam, aquela mulher toma bomba, aquele cara toma bomba. Isso não está relacionado, o músculo dele não está relacionado à bomba, né, que são hormônios, são medicamentos, tá, em si. Está relacionado ao que esse medicamento está fazendo com ele na hora da atividade física. Está dando mais foco, está dando mais força, né? E claro, tem efeitos colaterais que são evidentes aí, a gente pode falar um dia só sobre isso. Qual o melhor exercício para a bananinha da perna? Como eu falei, aí dos glúteos, tá? Não tem o melhor exercício, tem você conseguir trabalhar a perna como um todo. Essa é a ideia das dicas que eu dei. Como você trabalha? Fazendo essa variação de treino, né? Fazendo essa variação, trabalhando glúteo mínimo, máximo, médio, né? Fazendo ali, mudando as porções, fazendo um abdutor, por exemplo, mais inclinado, mais para trás. Na hora de fazer o agachamento, girar a ponta dos pés, fazer com a perna mais aberta, você sempre trabalhando um leque, porque se você ficar pensando em pegar só aquele ponto, como eu falei, é muito difícil você isolar porções da perna e do glúteo, você já não consegue. Então o que a gente tenta fazer é irrigar determinadas porções e lá a gente faz um trabalho duro, entendeu? Calor aqui, tá cheio de bichinho. Tem uma baixa, buraquinho dos lados do glúteo. Mari, isso aí é depressão trocantérica, tá? Aparentemente, tá? Pode ser que esteja errado, mas quando você, principalmente quem tem um quadril mais estreito normalmente, mas isso acontece também em quadris mais largos, mas tem aquele buraquinho, aquela curvinha que chama depressão trocantérica. Isso tem o glúteo, não tem o quadril largo. Eu não tinha nem lido embaixo, eu acabei de ver agora, tá? Isso é impossível de você tirar.
Porém, primeiro ponto, é uma questão de você olhar, né? De repente esse problema está em você, né? Nos seus olhos e não nos olhos das pessoas. Se você tem uma boa proporção de perna e glúteos, eu até falei já várias vezes sobre isso. Se você tem uma boa proporção de pernas e glúteos, isso passa desapercebido, né? E as pessoas até acham legal porque aparenta ter uma definição ali. Aquele cavado ali parece ser uma definição. Tá? Eu tenho amigos, amigas que tem esse tipo de problema. Não é problema, tá? É uma característica genética, não é dado como problema, nada disso. É uma formação genética. Assim como tem homens que têm o ombro que vai mais até em cima, outro mais até embaixo. É proporção genética. Mas se você trabalhar assim, com uma proporção boa, os seus glúteos, tem um glúteo mais redondo, uma perna mais trabalhada, posterior de perna saindo também, isso passa desapercebido. Pelo contrário, passa a ser até algo que te beneficia do ponto de vista estético, tá? Boa noite, quero aumentar minha testosterona, o que me recomenda? Gabriel. Olha só, Gabriel, tem inúmeros fatores que podem fazer você aumentar a testosterona, tá? Aliás, que possam fazer você ter uma diminuição da testosterona, tá? Eu não sei o quanto aumentar para você, eu não sei se o seu tá fora dos padrões, lembrando que vai de 290 a 800 e tanto, 890, tá? Nanogramas por dia, por ml, desculpa. Mas, por exemplo, algumas plantas naturais, como a maca peruana, ajuda nisso. Se tiver muito baixa, o Tribulus terrestres, porém se estiver dentro da normalidade ali, ele já não te ajuda tanto. A ashwagandha, que eu sempre falo dela, também tem um poder de aumentar um pouco os seus níveis de testosterona. Tá? Ter um hábito mais saudável, treinar pesado, isso estimula demais, principalmente exercícios livres, como agachamento, barra, supino, ajuda também a estimular os níveis de testosterona. Eu sinto quente meus quadríceps, legal, que está irrigando bastante sangue para lá, isso é legal. Eu não sei se você já pensou ou se você já fez esse treino, de começar a trabalhar isoladamente glúteos e posterior primeiro, né? E depois vai para o quadríceps, tá? E aí isso vai acontecer também. Treinou sumô hoje, legal, sumô é muito bom, tá? Muito bom. Olha, eu tenho elogio até para a esposa. Priscila, você tem sorte de ter o Bruno aí do lado. Treinar todo dia certinho, sem lesões, com o professor. Isso aí. Faço sumô no step, é legal, você tem uma amplitude maior, isso é legal, gente. O sumô é aquele agachamento que você faz com os joelhos direcionados para fora, junto com os pés, tá? E para ter uma amplitude maior, você pode pôr os pés numa plataforma mais alta, como por exemplo os steps, tá? Dá para fazer dessa maneira. Mas dá também, viu, Mari, você fazer no plano, né? Mas trabalhar bem concentradinho, de uma maneira mais curta, também vale a pena, tá? Não tem nada de errado, são apenas variações, tá? Que você pode trabalhar curtinho, com uma consciência muito grande naquela região que está trabalhando, tá bom? Gabi reclamando, a internet está caindo, mas vamos fazer o seguinte, se quiserem que deixe a salva aí, manda uma mensagem para mim, tá? E aí eu deixo salva, senão eu vou colocar lá no grupo do Telegram, tá bom? No Telegram, quem tá lá, eu vou subir. Inclusive eu tô com problema de internet, era para ter subido vários assuntos aqui. Os isolados são importantes, total, né, Milena? Milena que treina sempre aí também. As caneleiras, olha que pergunta boa, gente. As caneleiras dão resultados? Elas sozinhas não, tá? Se você falar, vou fazer um treino só de caneleira, falar para você, esquece. Mas elas podem servir como um coadjuvante aí no seu treino. Como? Como, por exemplo, eu falei na pré-exaustão. Você pode começar com um treino de caneleiras, por exemplo, né? Pegando bem aquela região, só que você não consegue colocar tanto peso. Ela é utilizada ali no caso, ou no final, daí, né? De repente para dar um estímulo extra no final, que você já está muito cansado, tá? Ou como aquecimento, né? Porque é difícil você fazer no início de um treino com caneleiras, tá? Então, de repente, você começa ali, como eu falei, abdutores, né? Na cadeira de abduzir, posteriores, stiff. Depois de fazer 3, 4 exercícios, você vai para a caneleira, e aí você faz um chute para o alto, né? Com a perna estendida também, né? E aí funciona, aí você consegue ter o estímulo,
Mas lembra, se não tiver consciência onde você está trabalhando, ela também não vai adiantar. Fazer jump é bom para glúteos e pernas? Fazer o jump, ele entra, Carolina, como como eu diria, um exercício aeróbico, tá? Um exercício mais cíclico, né? Apesar de ser movimentos de explosão, mas o que mais vai funcionar, se você quer ter glúteos e pernas bonitas, o que mais funciona para você é o treino de musculação. E aí você pode, de repente, agregar em dias alternados, enfim, uma aula de jump. Ou até mesmo, uma coisa que muda muito a característica é quem tem disponível escadas. Hoje algumas academias têm as escadas ergométricas dentro delas, né? Que é legal. Então em dias aí você pode fazer o aquecimento, né, nela, que é legal, que ela trabalha também a parte aí de posteriores e glúteos, né, serve como um aeróbico, e também em dias alternados. Então a escada é uma boa aliada, né, uma boa aliada para a qualidade das pernas, legal? Bruno, sei que a pergunta é meio fora do assunto, não sou hipertensa, mas é normal a pressão tá alta pós-treino? É super normal, tá, Mari? É super normal, tá? Sempre que a gente faz uma atividade física, na hora ela sobe, tá? Por que tem a síndrome do jaleco que a gente fala, né? Porque quando a gente vai ao médico, muitas vezes a gente fica nervoso e ele vai medir a pressão dá alta. Eu nunca tive a pressão alta, mas só o fato de você ficar nervoso, a sua pressão já aumenta. Só o fato de você se exercitar, a pressão já aumenta. Tá? Então por isso que pessoas que estão com um pico de pressão alta, é bom esperar um pouquinho ou fazer atividades físicas cíclicas, uma caminhada durante meia hora, 40 minutos bem tranquila, até que a pressão baixe, tá bom? E aí vai fazer, mas é muito normal, é muito comum. O importante é você medir fora do treino e ela dá normal aí, legal? Qual sua opinião sobre o uso de faixas elásticas para aumentar glúteos em casa? Funciona? Tudo depende do seu preparo físico, tá? Depende do seu preparo físico. Se você está no momento que você está começando agora, ou se você tem outras coisas para te ajudar, ou se realmente o que você só pode fazer é isso, que você tem à disposição, não dá para ir à academia, né? Mas eu acho, tá? Acho não, eu tenho certeza, tá? Porque achar é muito... que ao passar do tempo isso não vai servir de estímulo para você. Apesar de eu já mostrei algumas vezes lá atrás no meu Instagram, se você olhar, você vai ver que tem exercícios com elástico, tá? Que tem exercício com elástico, mas são para coisas casuais, ou utilizar como coadjuvante, que nem o caso das caneleiras, tá bom? Então, assim, se o seu preparo físico hoje, se o elástico você está sentindo que está pegando, você consegue fazer os exercícios em casa com a ajuda dos elásticos e está tendo resultado, sua perna, você está acabando realmente, a perna está ficando cansada, você tem uma boa consciência corporal e quando você faz concentrando bastante, legal, está dando resultado. A gente brinca que até sem peso, sem nada, só o fato de você pensar na musculatura que está trabalhando ali, já é um trabalho, já tem resultado, tá? Só que a gente está falando aqui de ter resultados cada vez melhores, né? Realmente ter uma mudança significativa. Então, se você quer resultados mais expressivos, eu recomendo ou que você invista em mais pesos, né? Ou aparelhos, enfim, ou vá para uma academia. Valeu, Mari. Precisar, só mandar aí. Para iniciante, qual é o peso recomendado? Para iniciante, você está começando a academia hoje, vamos falar que você começa hoje, é o mínimo peso possível, tá? É o peso que você saia da academia achando que realmente nem treinou, porém amanhã ainda você vai sentir algumas dores. E nessas primeiras semanas, quiçá as 2 primeiras semanas, você pode treinar dessa maneira. Mas por que a gente faz isso? Por 2 motivos. Tá? Para evitar dores muito mais fortes, evitar lesão, né? Dores e lesões de maneira geral, tá? Mas também para que você continue indo à academia todos os dias. Claro que talvez depois de 3, 4, 5 dias você já está muito cansado, e aí você precisa de mais 1 ou 2 dias para descansar, mas que isso se torne uma frequência, porque os resultados eles só vêm com frequências, não vêm com
exceções, com treinos esporádicos, tá? Então as pessoas falam para mim: Bruno, 3 vezes por semana tá bom? Tá, igual você perguntou, elástico tá bom? Depende dos resultados que você quer. Você quer ter um glúteo e uma perna bonita, igual nós estamos dentro do texto hoje nosso, do contexto, falando aí de glúteos e pernas. Você quer ter uma perna bonita, igual você sonha? Você quer ter um glúteo bonito, igual você sonha? Você quer eliminar a flacidez, eliminar a celulite? 3 vezes por semana, você acha que você vai ter mais resultados do que treinar todo dia? Então eu te devolvo a pergunta, né? Então é simples, a maneira de pensar é simples. Eu te dou uma receita, 3 vezes por semana funciona, mas você quer ter o resultado 3 vezes mais rápido. Então triplica a receita, tá? Triplica. Vai treinar mais vezes, vai treinar 6 vezes na semana, tá? Legal? Imagina, precisar, só mandar aí. Então a visão é basicamente essa, tá? Vamos falar um pouquinho de treino do quadríceps. O treino do quadríceps é meio que oposto, né, ao que a gente começou. Então a gente não começa aquecendo glúteos, tá? Ou pode até começar, tá? Vamos pensar o seguinte: eu sou uma mulher que eu quero realmente, eu sou homem, tá? Só estou fazendo de conta, presta atenção, hein? Não é porque eu ponho uns filtros de vez em quando aí não, que brincadeiras à parte. Eu quero melhorar mais a qualidade da minha perna, dos meus glúteos e do meu posterior. Você pode começar a fazer 2 ou 3 exercícios para glúteo posterior, e aí nesse dia que você separou para treinar os quadríceps, você vai fazer uma carga maior no treino dos quadríceps, carga tanto em relação a peso quanto variação, tá? E volume. Então você vai fazer mais séries para quadríceps, tá? Outra pergunta muito que eu já vou colocar aqui antes que eu esqueça, tá? Muito comum: eu treino panturrilha com o quê? Tá? Porque a panturrilha também faz parte de perna. A panturrilha você pode treinar dia sim, dia não, tá bom? Ela tem mais músculos de resistência, então ela recupera mais rápido, tá? Essa já é uma dúvida. Ah, mas não desenvolvo panturrilha de jeito nenhum. Panturrilha é um músculo como outro qualquer. Você precisa treinar com carga, né? Repetições, 12 a 15 repetições, respeitar os descansos, né? Que você vai sim ter resultados, tá? Então voltando para o quadríceps, o quadríceps também, como o glúteo, como o posterior, você tem que achar maneiras de mudar a posição, né? Quando você está trabalhando o sumô, você também está trabalhando quadríceps, tá? Ou a fundo, você também está trabalhando quadríceps, certo? E aí você vai tentando isolar cada vez mais. Você pode fazer, por exemplo, o agachamento, né, com as pernas mais fechadas, não precisa estar colada, um pouco mais fechadas, com a barra na frente. Isso, muitos estudos, testes mostram que você tem uma incidência maior de pressão nos quadríceps, tá? No vasto lateral, que é a parte lateral, a parte de fora dos quadríceps. Para trabalhar com eficiência, o vasto intermédio e o vasto medial, que é o meio e o músculo que vai em cima do joelho. Esses dois, o treino mais eficiente é na extensora, tá? Então, se você não faz treino de extensora, eu aconselho que faça e treine também numa intensidade boa. Senão, você começa a ter desproporção, tá? Ter a lateral mais forte e os músculos ali perto do joelho e no meio da sua coxa ele fica mais fraco, tá? Então a extensora vai te ajudar muito, tá bom? Se tiverem dúvida, vão colocando aí. Eu falei que eu tinha separado uma dica de ouro, uma dica muito importante, que é para a gente fechar aí sobre treino de glúteo, perna e posterior. Alguém tem alguma dica de alguma coisa que eu esqueci de falar aí e de repente pode ser uma dica de ouro? Vamos lá, eu vou dar um tempo para vocês aí. Coloquem para mim, vai lá, a Milena aí que está acostumada a treinar musculação, pessoal que está sempre aí treinando, tem muita gente que eu já vi que treina, mesmo que treina em casa. O que eu esqueci de falar, ou talvez ainda não falei, tá? Isometria, boa, é uma, vai lá. Quem dá mais algum palpite aí? Vamos lá. O que mais que eu esqueci de falar, hein? Ou ainda não falei? É que tem um delay, enquanto eu falo até vocês escreverem tem um delay, tá? Por isso que eu espero um pouquinho. A maioria desenvolve o quadríceps com mais facilidade. Isso é verdade. É verdade. Porque tudo que a gente faz pega mais o quadríceps.
quadríceps, isola menos o posterior, né, Milena? Extensora com uma perna só revezando, é isso? Legal. Menor tempo de descanso, legal. Também isso entra como variações, tá? Entra como variações ou manipulando as variáveis aí, tá? Você pode manipular as variáveis dessa maneira e em certos dias você pode dar um descanso maior e fazer com as duas com uma maior carga. Eu muitas vezes misturo também, faço com uma, faço com outra extensora e aí dou uma descansada aí de 1 ou 2 minutos, boto muita carga e vou para fazer mais força, enfim, tá? Para dar um estímulo diferente, legal? Vamos lá, vamos ver se alguém deu mais um pitaco aí. Polia, trabalhar na polia, legal. Também, eu já falei do exercício de extensão de quadril, né, ou extensão de perna também, para trabalhar glúteos, também é uma boa opção, tá? Mas olha só, a isometria, eu já falei que pode ser encaixada no meio de um agachamento, né? Pessoas que estão treinando em casa, tá? Então faz 5 repetições, por exemplo, e conta até 10 no pico, onde você faz mais força, tá? A isometria, ela é um aliado, ela pode te ajudar, tá bom? Ela pode te ajudar sim, é bacana. Junto crossfit com musculação, certo? Tipo de 4 dias de cross e 2 de musculação, tem resultado? Depende, viu, Amanda? Depende do seu descanso muscular, tá? Eu sei que o crossfit todos os dias trabalha quase todos os músculos do corpo, quase não, todos os músculos do corpo, né? Porque são exercícios geral, tá? Então fica muito difícil você, por exemplo, vamos falar que você treina de segunda a quinta, segunda, terça, quarta e quinta você treina o crossfit, daí você tira sábado e domingo, sexta e sábado para treinar musculação. Para treinar a perna você não vai ter tempo suficiente para recuperar, para treinar a perna como deveria, né? E outra, quem treinou 4 vezes na semana, treinar 2 vezes, fica mais cansado. Minha sugestão, tá? Não sei qual a sua ideia, se você faz crossfit, se você quer desempenho, quer desempenhar no crossfit. Eu falo que quem faz crossfit quer ficar bom no crossfit, tá? Nada de errado com isso. Muitas vezes, se você está procurando estética, você precisa mesclar um pouquinho mais. Duas vezes crossfit, 4 vezes musculação ou 3 vezes musculação é uma boa opção, tá? Pensa um pouco nisso, na recuperação muscular, tá? Olha só, tá tendo muitas perguntas, mas eu vou falar antes de vocês continuarem com as perguntas, eu vou falar a dica importante para vocês desenvolverem perna. Isso eu pego no consultório diariamente. Pessoas que não desenvolvem perna, não desenvolvem glúteos e muitas vezes ainda pior, não podem mais treinar pernas e glúteos, principalmente porque sofrem de dor no lombar ou dores nas costas. A chave é ter um abdômen fortalecido, além do abdômen que a gente fala ali, o abdômen, né, o músculo do reto do abdômen, os músculos oblíquos, que são as laterais, apesar de ser uma coisa só, a gente consegue dar ênfase, tá? Consegue dar ênfase em um e outro, e o transverso do abdômen, o transverso que é o músculo interno, que mantém os órgãos para dentro, tá? Que tem aquela técnica de LCC, vácuo do abdômen, tudo para fortalecer. Como que você trabalha esse transverso do abdômen? Por exemplo, você pode soltar todo o ar, sentir que o abdômen vai pegar lá nas costas, e aí você trava o abdômen sem movimentar ele, respira curto e faz o abdômen aí, faz qualquer exercício de abdômen aí, qualquer abdominal, tá? Essa é uma técnica, tá? E também o treino de lombar. O treino de lombar é muito importante, muitas pessoas não treinam lombar. É um treino que você tem que ter mais cautela, porque se você treina muito forte num dia, a chance de você não andar é muito grande, porque ali ele pode pegar ali algum nervo e tal, e a fadiga daquele músculo não te deixa nem andar, tá bom? Então a dica de ouro que eu falei para vocês, para melhorar o treino de perna, é treinar abdômen, treinar com peso, botar carga no abdômen, recuperar entre 1 ou 2 dias entre um treino e o outro, tá? Isso é muito importante. Vamos lá, vamos às perguntas. Vale a pena para ectomorfo tomar hipercalórico? Olha só,
relação à suplementação com carboidratos hipercalóricos, enfim, né, que são ricos em carboidratos, eu prefiro comer, tá? Sendo ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, eu já tomei muito quando era moleque, quando era mais novo, queria ganhar massa muscular, mas hoje eu vejo que a gente vai aprendendo, né? Comecei a treinar com 13 anos, 14 anos, 13 anos eu tinha, e hoje eu tenho 40, fazer 41, e hoje eu vejo que quanto mais eu comer, principalmente coisas naturais, que vem da terra, como eu sempre falo, pode ser o arroz, tá? Nem que se for o arroz branco, que é o que menos tem vitamina, mas você pode complementar com quinoa, certo? Que é extremamente, está entre os melhores alimentos do mundo, tá? Que é rico em carboidratos, batata inglesa, batata doce, eu sei que batata doce tem um volume maior, né? Pega aí, né? Mas mandioca, você pode utilizar tudo isso de uma melhor maneira. São alimentos que são calóricos, tem muito carboidrato, e para complementar esse valor calórico, o que eu recomendo para ectomorfos é que adicionem gorduras boas, façam boa ingesta de abacates, por exemplo, que aqui no Brasil muita gente tem abacate em casa, pede abacate em casa ou na rua, né? Na Europa, Portugal, por exemplo, é caríssimo. Então é quase inviável comer abacate, o avocato, né? Lá só tem um avocato, é difícil achar abacate. Então, gorduras boas, azeite de oliva extra virgem, colocar toda a refeição que você faz, coloca o azeite, o óleo de coco. Então vocês percebem, você consegue colocar uma carga hipercalórica, trazendo os melhores alimentos, ou seja, você vai ter melhores ganhos musculares, melhores ganhos de função metabólica, tá? Então, sem comparação, eu prefiro assim, essa é uma dica. Se tenho dificuldade em desenvolver um determinado músculo, devemos trabalhar mais vezes? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não sei qual é o músculo que você gostaria, mas se eu tenho dificuldade em trabalhar bíceps, braço, dificuldade em desenvolver braço, né? Então, normalmente eu treino braço uma vez por semana. O que eu faço? Eu treino normalmente o bíceps junto com costas e o tríceps junto com peito. Quando eu quero dar uma melhorada no meu braço, o que eu faço? Além de eu treinar esses 2 dias, eu separo um dia para treinar bíceps e tríceps separadamente também, tá? Isso eu faço com ombros também. Numa semana eu treino eles isoladamente, outra semana eu treino isoladamente e com o peito, por exemplo, e costas, tá? Então eu divido ali parte anterior com peito e parte posterior com costas, tá? É uma boa estratégia, só que sempre lembrando da recuperação do descanso muscular. O que é drop set? Legal, drop set é quando você dobra o exercício, tá? Então, drop set você começa fazendo com 20 quilos, começa a fazer uma puxada com 20 quilos, ou perna, estamos falando de perna, vamos para perna, vamos para mais específico. Você começa fazendo um agachamento com 20 quilos de cada lado, você faz 10, 12 repetições, cansou, tira 5 quilos, faz mais 10, 12 repetições, tira mais 5 quilos, entendeu? E aí você vai evoluindo, faz tudo isso sem descanso, depois você recupera 1, 2 minutos, volta toda a carga e faz a mesma coisa, tá? Então você tira peso e continua, você tira peso e continua, legal? Alongamento também é importante, com certeza, né, Milena? É muito importante. O alongamento, tem alguns estudos que mostram que o músculo pré-estirado, ele pode tirar a força, mas por outro lado faz desenvolver mais. Então é muito controverso. O que eu gosto? Tá? Ou você tira um dia só para fazer os alongamentos, tal, que é mais complicado as pessoas fazerem isso, ou você alonga antes, tá? Dá uma alongada antes. Depois eu não gosto, porque já houve rompimento de fibras. Você imagina que as suas fibras já esgarçaram, você vai lá e alonga, você estoura ainda mais, e aí você pode ter dores maiores, enfim, e não é o tipo de estímulo que a gente quer dar naquela hora. Então antes é mais recomendável. É verdade que treinar pesado diminui a testosterona do homem? Pelo contrário, ao treinar pesado é o que estimula a testosterona do homem. Sabe por quê? Por exemplo, quando a gente faz um agachamento pesado, o nosso corpo entende o quê? Que você está sobre forte estresse, que você está sobre perigo de morte. E aí, porque nós temos a nossa genética muito primitiva ainda, né? Muito primitiva, e qualquer hora, falando nisso, qualquer hora, eu vou trazer para vocês da onde veio nossos sentimentos, tá?
o sentimento. Por que quando você está depressivo você fica com ombros baixos, mais quieto, mais introspectivo? Por que quando você está apaixonado, você fica mais inspirado, mais romântico? Tudo tem um porquê, mas foi criado na era paleolítica, que era para a sobrevivência, e é muito interessante fazer essa analogia nos dias de hoje. Vamos falar sobre isso no outro momento, tá? Então, quando a gente está ali sobre forte peso, né, aquele risco de esmagamento, que querendo ou não, o agachamento está reproduzindo um esmagamento, né? O nosso corpo entende o que? Ele precisa sair daí urgente. E o que ele faz? Ele bomba de hormônios que nos dão força. E o que nos dá mais força? Adrenalina, as catecolaminas, né? Adrenalina, noradrenalina, epinefrina e a testosterona, o GH. Tudo isso é bombado nessa hora. Eu falo que um dos pontos chaves para você ter um bom envelhecimento, tá? Você não ter, aliás, um envelhecimento precoce, eu diria assim, é você treinar e treinar com intensidade, tá bom? Então isso é mito, tá? Glaucia, lá em Portugal abacate é caro, bacalhau é barato, vai entender, né? Cada lugar tem sua vantagem e desvantagem. Remédio para dor é realmente se tiver com lesão, e eu não gosto de relaxante muscular, tá? Por quê? Relaxante muscular, que acontece? Você está com uma dor aí, principalmente a articulação, certo? A não ser que, claro, você esteja num momento muito crítico e não tenha o que passa a dor aí, você é obrigado a recorrer para isso. Mas o que acontece? Quando você relaxa a musculatura, sobra ainda mais a tensão nas articulações e nos tendões, né? Nos ligamentos. E aí você acaba piorando a sua dor. Sem contar, tá? Nunca façam a besteira de tomar um relaxante muscular e no outro dia ir para academia, tá? É lesão na certa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Treinar HIIT pode perder os glúteos? Não, pelo contrário, tá? É uma forma de ajudar. Claro, lembrando sempre do descanso muscular. Não adianta você treinar perna todos os dias e HIIT todos os dias, tá? Perna tem que ter descanso, assim como o HIIT também. Não recomendo fazer todo dia, legal? Por que o Botox dura pouco para quem treina? Não dura 3 meses. É verdade, Glaucia. Isso é verdade. Tem a ver com o metabolismo, tá bom? O metabolismo mais acelerado, mais rápido, faz com que o Botox perca o efeito antes, né? Ou seja, maior circulação sanguínea, e aí você tem menor efeito no Botox, tá? Mas você tem muitos outros benefícios. Então, lembra que o Botox é paliativo, vai ter que gastar um pouco mais, mas ainda assim vai ficar com o corpo mais bonito. Tá bom, gente? Eu acho que por hoje é tudo, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas, tá bom? Andei meio sumido aí, tá? Do Stories, mas estamos voltando com tudo, né? Estamos atrás aí, continuando com os nossos projetos. Pessoal lá do Tropa do Emagrecimento, tendo muitos bons resultados, e a gente estava se empenhando nessa época, agora, nessas semanas aí, para trazer o melhor para eles, que realmente eu acabo até me animando ainda mais de ver o empenho da galera, né? A gente perdendo aí 6, 7 quilos aí, né? 3 quilos numa semana, isso é impressionante, isso comendo bem, treinando, e é tudo que eu prego aqui, e as pessoas estão empregando. Vocês também, eu recebo relato de vocês aí, mesmo quem não está no Tropa, apenas escutando aqui nossas lives, está aplicando. Legal, fico muito feliz com isso, viu, gente? Muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até amanhã.